Fala meu povo, professor Felipe Fenner aqui, eixo de Ciências da Natureza. Nessa habilidade de hoje a gente vai ver a importância dos ciclos biogeoquímicos e como que a gente tem que preservá-los e entender um pouquinho mais deles. Coloquei aqui entre esses ciclos biogeoquímicos, vamos quebrar essa palavrinha. Bio é que envolve a vida, então tem que ter algum ser vivo no meio. Geo de geologia ou geografia, que tem que envolver o solo também. E químico porque todos esses elementos que a gente vai falar são elementos químicos. Então, para iniciar, eu comecei aqui colocando sobre a cadeia alimentar. A gente relembrar um conceito que é lá do fundamental, a gente aprende lá pequenininho. O que seria essa cadeia alimentar? É quando a gente tem níveis tróficos, né? Trófos vem de alimentação. Então, toda a cadeia alimentar, ela parte de alguém que vai trazer energia para essa cadeia. No caso, sempre a gente vai ter um organismo produtor, a gente vai chamar ele, que ele vai produzir seu próprio alimento, que no caso clássico a gente tem as plantas, mas a gente também tem algumas algas ou cianobactérias lá no mar que fazem o seu próprio alimento utilizando a luz do sol, tá? Então a cadeia alimentar sempre começa por aí. Quem for comer esse produtor, no caso quem for comer a grama ou quem for comer o milho, ele se torna um consumidor. Esse primeiro consumidor que come o produtor é o consumidor primário. Quem come o consumidor primário é o consumidor secundário e assim por diante até quaternário ou quintenário. É importante saber que existe um fim, não existem consumidores infinitos. Né? Essa energia ela chega ao fim em determinado momento. Toda a energia que a grama absorve do sol, ela vai se perdendo um pouco em cada degrau dessa escala, dessa pirâmide praticamente, até que vai chegar lá um pouquinho de energia no último consumidor de topo de cadeia, que a gente costuma dizer, que no nosso caso somos nós. Né? Não temos nenhum predador natural aí no mundo, não pelo menos nas civilizações que a gente conhece. Não existe, com raras exceções, um leão que come o ser humano, ou uma cobra, alguma coisa assim. Chega muito pouca energia para esse último consumidor. Quem come logo o primeiro produtor, o consumidor primário, ele ganha muito mais energia. A gente tem que entender que essa energia ela é unidirecional, ela segue um sentido do produtor lá para o último consumidor, quem for o último lá da escala a comer. Já a matéria não, porque todos nós, sendo devorados ou não ao final da vida, a gente acaba indo para o chão. Se não for comido por nenhum outro predador, a gente acaba morto e essa nossa matéria ela acaba voltando para o solo através dos decompositores. Muito importante esse detalhe aqui, os decompositores, que são as bactérias e fungos que degradam. Então, quando um cachorro morre lá perto da sua casa, ele daqui uns dias só está o esqueletinho. O que aconteceu com o resto do bicho? As bactérias e fungos, os decompositores, devolveram esses nutrientes do corpo dele aí para o solo. O ciclo da água também é um recurso natural, né? Um recurso hídrico. A gente tem que entender que a água, a gente escuta muito isso falar, a água vai acabar. A água não vai acabar porque ela está num ciclo. Esse ciclo ele é infinito. Ele não tem, a água em nenhum momento ela sai do planeta. Ela só evapora, depois condensa e chove. É praticamente isso. Às vezes ela acaba indo para o subterrâneo, mas daqui a pouco ela aflora, evapora e chove de novo. Nunca passa disso. O que pode acabar é a água potável, a água que é própria para o nosso consumo. Então pode chegar algum momento que a gente não vai ter água limpa para poder beber. E é isso que as provas do INSEJA, o Enem, eles têm interesse em saber que tipo de cidadão você é. Se você vai se preocupar com as fontes de água, se você é um tipo de cidadão que polui ou não, ele quer saber se você é um bom cidadão. E por último, o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio está em grande quantidade aqui no ar que está em volta de mim. Só que todo o ar que eu ponho para dentro, eu não absorvo nada desse nitrogênio. Todo o nitrogênio que a gente consegue é através da alimentação. Como? Sempre que você come uma planta ou um animal que comeu uma planta, você absorve um pouquinho desse nitrogênio. E toda vez que você excreta, no caso faz xixi ou morre, esse nitrogênio volta para o solo e depois ele vai para o ar. Então esse ciclo ele é contínuo. Só que tem um detalhe aí. Para que esse nitrogênio que está no ar, ele fixe nas plantas, esse processo de fixação, é preciso uma bactéria, um grupo de bactérias que são fixadoras do nitrogênio. E elas estão lá no solo. Um grande problema que a gente vem enfrentando é que de vez em quando acontece uma queimada. Alguém vai lá e põe fogo numa determinada lavoura. E o que acontece quando o fogo varre essa plantação? As bactérias que estão no solo acabam morrendo e elas não vão poder mais fazer essa fixação do nitrogênio nas plantas. Então é um processo que você está interrompendo aquele ciclo que seria infinito de alguma forma. Então você vai causar um desequilíbrio ambiental. As plantas não vão crescer bem e ninguém vai poder consumir esse nitrogênio a longo prazo. Certo? Então eu coloquei três dos principais ciclos. A gente tem também o ciclo do carbono, que a gente aborda numa outra habilidade, mas essas três são bem importantes para a gente relembrar.
É isso, professor Felipe Fener, em Seja em 30. Um abraço.